Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vamos para o momento da palavra. Estou feliz de estar aqui nessa noite e poder, junto com vocês, agora compartilhar dessa palavra. E um tema que chama muita atenção. É um tema que às vezes traz até um pouco de... Eu fico até um... Sim, é complicado falar porque pessoa que gosta da genuína palavra de Deus, você falar de falso evangelho, de coisas falsas, e ver tantas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né, na nossa época acontecendo, de pessoas que detêm o monopólio de Deus, o monopólio da palavra, da fé, e usam muitas vezes da própria palavra de Deus para manipular, para enriquecer. Existem pessoas que estão feridas, profundamente feridas, não por causa do verdadeiro evangelho, mas por homens e mulheres, muitas vezes gananciosos, ou com outra perspectiva a não ser pregar a palavra de Deus. Então isso traz um pouco de indignação, sim. A gente fica triste. A palavra que eu queria falar para suavizar é isso, eu fico triste, mas na realidade traz um pouco de indignação também. Porque como é bom a gente ouvir, quando a gente é alimentado pela uma genuína palavra de Deus, meu irmão, você não quer ouvir qualquer coisa. O que vai fugindo disso, você já fica logo, um pisca-alerta já começa a ativar. E existem coisas que se passaram há muito tempo e que se perpetuam até hoje. A gente vai ler aqui lá em Marcos, capítulo 2, do versículo 14 e 17. E a gente vai ver coisas aqui que é do nosso cotidiano, é da nossa época. Não é algo só daquele tempo. Já existia naquele tempo e que se perpetua até hoje. Pessoas manipulando, enriquecendo. E não são todos, é claro, a gente tem suas exceções. Existem pessoas sérias que pregam o evangelho. Mas que a gente vê que vai se perpetuando aí. E falar sobre isso é bom, que traz um alerta para a gente. Todos abriram aí? Marcos, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa à casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Senhora, até aí. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, guarda a nossa mente, Senhor. Pai, que seja como um alerta para nós, Senhor. Obrigado por nos alertar, Pai, desse perigo que é a religiosidade, Pai. Desse perigo que é, Pai, essa coisa que nos prende, até hoje tenta nos prender. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos libertou, nós somos livres. Pai, muito obrigado. Guarda nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai ver um conjunto de cerimoniais, de ritos que eram praticados.
né, para poder expiar pecados. Enfim, era uma série de coisas que a pessoa tinha que fazer para poder expiar, ter o seu pecado expiado. Tinha que ir até o sumo sacerdote, tinha que levar um animal, o animal tinha que ser perfeito, não era qualquer animal. Enfim, isso vai entranhando numa sociedade, vai criando uma cultura que até certo ponto de pessoas como aleijados, pessoas que às vezes tinham algum problema, alguma deficiência, elas não podiam nem entrar no templo. As pessoas eram excluídas, as pessoas eram oprimidas por causa de um cerimonial, por causa de um rito, por causa da lei. A lei, ela era um marca-texto do pecado, ela trazia à tona o pecado. Então existia um conjunto de fatores. Jesus, ele vai curar um homem na porta do templo, não podia entrar no templo. E esse homem se alegra, e esse homem sai dali regozijando. Então existe um conjunto de cerimoniais, isso vai entranhando. Você imagina, não podia comer qualquer coisa. Eram determinados animais, outros não, alguns peixes, outros não, porque aquilo contaminava, tornava o homem impuro. Eles não se assentavam com qualquer um, os religiosos da época, principalmente os fariseus e os saduceus, em que Jesus mais descia o cajado. Eram os religiosos, eram os bambambãs, eram eles que detinham o monopólio religioso da época. É o que apontava o dedo, é o que falava, está errado, não é assim, você transgrediu. Sabe aquela passagem que fala, ele consegue enxergar o cisco no olho do irmão, mas a trave que está no dele, ele não consegue enxergar. Precisa de um espelho. Então era assim que era regido esse cotidiano, esse período, muito cerimonial, muita coisinha, muitas regras para se cumprir. Isso foi se enraizando no meio do povo, até que Jesus vem. Até que agora nós vivemos o período da graça. Mas quantos anos, e a gente vê isso nos dias de hoje, uma religiosidade tão forte, pessoas querendo monopolizar Deus, determinar para Deus algo, como Deus deve fazer ou deixar de fazer. Quem somos nós? Isso é, sabe, é horrível. A gente fica, como que pode isso? Pessoas manipulando à torta e à direita a palavra de Deus. Essa religiosidade tão entranhada na gente. Até mesmo os primeiros cristãos da época lá, os judeus convertidos, que andaram com Jesus, os próprios apóstolos tiveram dificuldade de romper com essa barreira, com essa religiosidade, porque era algo tão grande entre eles, porque eles depositavam muita confiança na lei. Eles achavam que eles obedecendo a lei, eles cumprindo a lei ali, certinho, aquilo tudo direitinho, que eles seriam salvos. Então esses religiosos, meu irmão, eles apontavam o dedo mesmo, está errado, ele come e bebe com pecadores e publicanos. Eles não se associavam a essas pessoas. Eles não chegavam e se aproximavam, não, sabe, era aquela pompa, eu sou santo, eu não posso me misturar, porque eu posso me tornar impuro, um pecador, como se fossem pessoas melhores do que as outras. Isso acontece no dia de hoje? Pareciam que eles eram melhores do que todo mundo, aquele santo, parecia um semideus, sei lá. E até os discípulos teve dificuldade com isso. Os cristãos convertidos da época.
Mas Jesus ele quebra isso. E lá no próprio, lá em Atos capítulo 10, acontece algo interessantíssimo. Pedro, ele tem uma experiência. Um homem chamado Cornélio, um centurião, um homem gentil, não era judeu. Ele não fazia parte daquela classe dos santos. Não, ele era gentil. Deus, conforme diz a palavra, ele veio para os judeus. Então eles achavam que, os judeus achavam que o Deus era deles só. Era somente deles e acabou. Eu e você não fazia parte daquilo ali. O Deus era deles. Mas aí, esse homem chamado Cornélio, um centurião, diz o texto lá em Atos capítulo 10, você pode ler depois com calma, que ele era um homem justo, um homem temente a Deus. Ele não era judeu, mas ele era um homem temente de Deus. E ele praticava também boas obras. E diz o texto que ele orava continuamente ao Senhor. Existia algo dentro daquele homem que o incomodava. Ele fazia aquilo, ele era um homem bom, um camarada, mas ele estava faltando algo para ele. E ele orava constantemente ao Senhor. E Deus responde à oração desse homem. Um anjo do Senhor é enviado e fala para ele: olha, as suas súplicas, a sua oração tem chegado diante de Deus. E ele manda chamar Pedro, que estava na casa de um outro Pedro, em Jope. Vai lá, manda chamar esse homem, que ele tem algo para dizer para você. E, no outro dia, ou seja, quase simultaneamente, o Senhor, ele dá uma visão para Pedro. De um vaso, o céu se abre, o vaso descendo, como um lençol branco, e ali diversos tipos de comida, de animais. E o Senhor falava para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro falou o quê? Senhor, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca, eu nunca comi algo impuro, não vou comer. Pedro, mata e come. Por 3 vezes o Senhor falou com Pedro, e Pedro 3 vezes falou a mesma coisa. Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E aquilo ficou mexendo ali, remoendo em Pedro, dentro de Pedro. E logo após isso, quem chega? Cornélio envia um soldado, mais 2 que estavam ali a seu serviço, foram lá para chamar Pedro. Olha, aqui tem um homem chamado Pedro, assim, sabe? Ah, sou eu. Olha, Cornélio mandou chamar, porque você tem uma palavra lá para falar e tal. Ele, mas como assim? Vocês sabem que a gente não vai entrar na casa assim de um gentil, de um estranho. Eles não se associavam com essas pessoas. Olha só. Um homem que andou com Cristo. Não é lícito. Mas ele teve essa visão. E o Senhor falou com ele: vai. Vai sem ficar questionando muito, não. Vai. E ele foi. E chegando, eu acho interessante que Cornélio ele já convida todo mundo, né? Convida os amigos mais íntimos, a família, porque vem algo da parte de Deus aí. É algo bom. Ele nem sabia o que era, mas ele já convidou todo mundo. Vamos lá, a casa devia estar cheia, meu irmão. Aí Pedro chega. Aí ele se prostra diante de Pedro. Não, levanta que eu sou homem igual a você. Levanta que eu sou homem igual a você. E ali, a grande revelação, Pedro fala: realmente eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E a religiosidade, ela faz muito. Ela, ao invés de, que a religião significa religare, né? Religar. Aquilo que estava afastado, né? Agora se reconectou.
a Deus. Mas a religiosidade muitas vezes separa. Ela separa, ela classifica, ela divide o imundo e o santo, o impuro. Eu não posso me associar com essas pessoas. Sou bonzão, sou santão. Sabe, você tem os pecadores, você tem os salvos e os não salvos, e assim a gente vai julgando, vai fazendo juízo. Olha o perigo que é essa tal da religiosidade. E Pedro estava embarcando nisso aí, até esse ponto, em que ele reconhece que de fato Deus não faz acepção de pessoas. Meu irmão, de repente você está aqui, ou você está assistindo de casa, você de repente pode estar se comparando a uma dessas pessoas que eu não sou digno de estar lá naquela igreja, estar no meio daquele povo. Às vezes a gente tem esse pensamento. Não, lá só tem gente santa. Eu não sou digno de estar lá. Eu não sei qual é a sua condição agora, atual. O que você está passando, o que você está vivendo, as suas mazelas. De repente você se sente sozinho, angustiado, amargurado, perdido. Não tem mais jeito para mim. Acabou. Mas a palavra de Deus diz que não precisa de médicos são, mas os doentes. Os doentes. Ele não veio chamar o justo, mas o pecador ao arrependimento. A gente nunca deve deixar passar isso, independente da nossa classe social, da nossa cor, da nossa condição financeira, independente de qualquer coisa. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Então você que está aí, de repente, meu irmão, Senhor, Ele falou com essas pessoas. Ele almoçou com o publicano, com pecadores, com aqueles da sociedade que ninguém queria se relacionar muitas vezes, corriam dessas pessoas, e Jesus estava com elas. Por que não clamarmos a esse Senhor, a esse Deus? Por socorro, por ajuda. E como é bom ter um entendimento, como a diaconisa falou aqui, ainda que eu ficar na cadeira de roda, Ele é Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Porque eu não vou determinar para Deus que eu tenho que ser curado. É Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que liberta. Não sou eu, não é a minha vontade. Quando Cristo foi crucificado, meu irmão, eu fico pensando, um homem que tinha a capacidade e o poder para acabar com aquilo tudo, falei, não, peraí, vocês não vão me crucificar não, vocês vão morrer todo mundo. Mas ele foi obediente, ele tinha que passar por aquilo ali. Algo que me chama a atenção, quando você vai ler um pouco sobre esses religiosos da época, os seus julgamentos eram destituídos de misericórdia. Não havia graça. Não. Você pecou, meu irmão, acabou. Você era menosprezado, desprezado, você era um lixo. Você era um imundo, um pecador. Vaza. Então, uma das coisas que me chama a atenção é isso. A religiosidade, ela traz essa separação. Ela separa, ela divide. Sabe? Aí fica lá os que são da circuncisão e os que não são.
E outra coisa que me chama a atenção, segundo ponto que eu queria trazer para a gente. E lá em Mateus capítulo 23 eu fiquei horrorizado quando eu li uma lista chamando os fariseus de hipócritas. Meu Deus do céu. E quanta hipocrisia há no nosso meio. Muita coisa. Você vê que não é uma coisa nova. Lá atrás já existia isso. Porque eles estavam muito preocupados com o exterior. Meu irmão, Deus, quando foi escolher o rei de Israel, mandou o profeta. O profeta chega na casa, Natã, né? Natã? Para escolher. Chegou lá. Na cabeça do profeta, o rei seria quem? Um camarada que com porte físico, um guerreiro, né? Camarada ali, Samuel, bombadão, camarada, sei lá, um cara trabalhado, forjado em guerra. E tinha um camarada desse lá no meio. Acho que é um tal de Eliabe. Ele quando olhou, falou, ih, rapaz, certamente esse aqui é o rei de Israel. Será o rei de Israel, será ungido. E Deus fala com Samuel. Fala, olha só, você está na ótica humana. Você está vendo o externo. Eu sondo o coração. Ah, querido, como Deus se alegra. Como há festa no céu por um pecador arrependido. Aquele que a sociedade fala, esse não tem mais jeito. Tem aqui o testemunho do meu sogro. E vários testemunhos aqui de pessoas que não eram, de repente, nem para estar entre nós, mas que foram resgatados pelo poder da palavra. De repente, por uma pregação, Deus usando pessoas, enviando pessoas, dando estratégias para que essas pessoas fossem alcançadas por essa palavra genuína, uma palavra que liberta, que salva, que cura. E aí eu fico pensando, a pior coisa que tem é a gente se tornar um religioso. Todo domingo a gente está aqui na igreja. Todo domingo. Eu creio que essa palavra, ela gera mudança na nossa vida. A gente entra de um jeito, mas quando a gente chega na presença do Senhor, através da sua palavra, quando você conhece, de fato, e quando essa palavra, claro, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, ela penetra no seu coração, meu querido. Eu não sei qual vai ser o tempo, mas haverá mudança. Porque se a gente simplesmente vir para cá aos domingos e sair daqui, e eu tenho testemunhado muito isso, a gente tem um encontro com Jesus, a gente se maravilha com a tua palavra, sai daqui impactado com uma palavra, mas muitas vezes a gente continua nas mesmas práticas. Vem domingo, ouve a palavra, sai cheio, mas não consegue se libertar da prostituição, da droga. Tem gente que vem para a igreja, ouve a palavra, aquilo ali já se tornou para ela normal. É uma coisa que eu falo, a gente já ouvi muito isso aqui também. A gente tem que ter o cuidado para não se acostumar com o pecado. Às vezes a gente se acostuma com o pecado e acha coisa normal. Ah, tá tudo bem. Ah, eu vou domingo, e vou para a igreja, e vou. Nós estamos sendo hipócritas. A hipocrisia não é só lá daquele tempo, é de hoje também. Hoje tem muita gente hipócrita dentro da igreja, pregando a palavra, falando uma coisa, fazendo outra.
querendo colocar julgo. O pastor Davi, ele tem um cuidado danado de querer pastorear, não com mão de ferro, não através do medo. Não, cara, não é através de medo. Oh, se você fizer isso, a luta que era, ele conta aqui, participar de uma santa ceia, as pessoas eram expostas. Muitas vezes ficavam envergonhadas, porque eram apontados os pecados. Está em pecado, não participou, deve estar em pecado. Aí as pessoas já começavam a... Tanta coisa que a gente vê, cara. Até hoje eu me lembro, pô, incrível aquilo, eu estava vendo na televisão, aí passei, vi um programa, parei e fui ver. Eu conto isso aqui, eu acho assim, cara, se você não puder ofertar uma rolinha, oferte um bezerro de sei de quê, cevado. Aí fizeram a conta, quanto que era um bezerro cevado. Eu falei, meu Deus, onde a gente vai parar? Fizeram a conta, quanto que era um bezerro cevado, quanto valia, você podia ofertar um bezerro cevado. É envelope de ouro, de prata, de bronze. Sabe o que isso traz para a igreja? O pessoal olha assim, ih, rapaz, ele ofertou um envelope de ouro. Cara, quem falou que a nossa relação com Deus, a prosperidade com Deus é baseada em quantidade? Ah, eu dei 100 mil, o cara ofertou no envelope de ouro. Ih, rapaz, isso aí... Não, meu irmão. Deus se atentou para a oferta da viúva. Que era uma moeda. Mas voltando, Deus, ele vai sondar o nosso coração. E Deus fazia muito isso com esses homens, com esses religiosos da época. Portanto, chamavam eles de quê? Guias de cego. Vocês são sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É aquele pintadinho, sepulcro pintadinho, mas por dentro está cheio de coisa ruim. Cheio de coisa estragada, podre. Por dentro eles estão assim. Jesus marretava eles. Vocês apontam o dedo, vocês vê o cisco do olho do irmão, não tira a trave de vocês. Então eles traziam isso, eram hipócritas. E isso acontece no nosso dia, nos nossos dias. Sabe, querido, a gente tem que buscar cada dia ter um relacionamento sincero diante de Deus. Sincero. Aquele que tem dificuldade de perdoar, meu irmão, é como a gente fala, não tem como, o evangelho não vai... Não tem como o cara falar, e não perdoar. Tem alguma coisa errada. O evangelho não compactua com falta de perdão, ou pedir perdão. Tem como. Ah, quando que vai acontecer isso, eu não sei. Mas uma coisa é certa, não dá para caminhar assim. Viver a vida toda levando isso. Vivendo com culpa. O que passou, meu irmão, passou. Faz igual Paulo. Mira aqui, ó, e vai. Coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, lá, fica lá atrás. Se é Deus que vai me julgar, e se Ele morreu na cruz por mim, me purificou, e se há dentro de mim um verdadeiro arrependimento, sincero, a palavra de Deus diz que esse alcança a misericórdia. É alcançado pela misericórdia e a graça do Senhor. Quem vai nos julgar é o Senhor. Não fique preso no passado. Avance, cresça, amadureça. Porque como foi dito, ele não veio. Esses homens, eles se consideravam muito justos. E Jesus fala para ele, eu não vim chamar os justos, não. Vocês podem ficar tranquilos. Mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele batia tanto, ele falava, olha, vocês, quando faz um prosélito, quando vocês conseguem fazer, vocês fazem um pior do que vocês, 2 vezes pior do que vocês, e conduzem esses para o inferno. Vocês não deixam, vocês não entram, e não deixam nem os outros entrarem. Mas graças a Deus, Jesus pagou um alto preço, meu irmão. Como está aqui, olha lá.
O véu foi rasgado. Não existem mais barreira. O acesso agora é você e o Senhor. Você tem a palavra. Você pode buscar um auxílio. Pastor, eu não entendi isso aqui. Pô, nem eu. Vamos pesquisar. Vamos buscar. À luz da palavra de Deus. Mas não é igual Não. Tudo que fala, a pessoa não tem nem a coisa de buscar na palavra. Você tem a palavra de Deus. Você pode orar, você pode falar com Ele. Você tem acesso. Antigamente não, imagina. Você tem que ir lá, falar com não sei quem. Olha, eu pequei, foi assim, foi assado. Tem que trazer isso, para tem que fazer o sacrifício, pegar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, para perder o sangue, para a expiação do pecado. Você imagina o cerimonial, o rito que era. Jesus, o Evangelho, ele veio para nos libertar, para sermos livres do jugo, da opressão, da dominação. Mas tem pessoas que querem entrar aí nesse meio, querem como é que se diz? O véu. Quer ficar debaixo da opressão. Sai disso, Jesus já te libertou, já me livrou disso. Nós temos acesso. Dobrar o nosso joelho, ou na cama, ou conforme, às vezes até deitado lá. Você está lá em sintonia com o Senhor. Graças a Deus. Hoje, queridos, eu quero te falar, não deixe ninguém te acusar. E nem você mesmo se acuse. Hoje a gente vive um período chamado período da graça. Vai passar, mas ainda estamos nesse período. Existia o período da lei. Hoje nós estamos no período da graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia, eu não sou merecedor de nada. Mas Ele morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. O legado que Cristo deixou, essa graça maravilhosa do Senhor, Ele me alcançou, Ele te alcançou, Ele pode te alcançar. Em nome de Jesus, meu irmão, não fique nesse lugar que você está. Se você, por algum tempo, ou em algum determinado tempo, você ficou desiludido com alguém, com pessoa, é o que mais acontece no nosso meio. Meu irmão, é uma coisa chamada frustração. Você se frustra com pessoas a toda hora, até mesmo com parentes mesmo, a própria ali, mais íntimos. Jesus também tinha os mais íntimos, né? Tinha tinha os apóstolos. Jesus não excluiu. Ou seja, o Evangelho ele vem mesmo para incluir. Vem para resgatar, para restaurar, trazer graça, misericórdia, unir. Poderia chegar e dar um tapa na mesa lá, não sei como é que era a mesa lá, dizem que a mesa era baixinha, né? Dar um tapão na mesa lá, falar, você vaza. Você vai me trair? Pode ir embora. Está fazendo o que aqui ainda? Mete pé. Aí, o que acontece? Ele não fez isso, ele fez. Ele partiu o pão, irmão. O homem partiu o pão. Ele ceou com o traidor. Tem noção? Às vezes a gente não para analisar isso, né? Sabia quem era o traidor. Sabia tudo. Mas mesmo assim, ele parte o pão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado pelas suas infinitas misericórdias. Eu sempre falo, o principal na minha vida, na tua vida já aconteceu. Que vier lucro. Que vier lucro. As pessoas estão muito preocupadas com prosperidade. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele falou, não, mas eu não posso, porque a campanha, se eu quebrar a corrente, eu falei, que você vai cair em algum lugar? Não sei. Está acorrentado? Como é que é isso?
Aí é que eu tinha intimidade com ele, então eu brincava muito com ele também, né? Falei, mas que isso? Não posso quebrar corrente. Cara, calma, você vai lá no negócio, mas aí, cara, que negócio, o cara tava... Perdeu uma, acho que ele acha que, entendeu? Que pode isso? É você depositar a sua fé e a sua confiança em algo palpável. São 7 dias. Não tem nada contra, não. Você pode fazer uma campanha assim, vou. Beleza. Cara aí. Esses religiosos, eles depositavam a confiança deles na lei. Não tem que circuncidar. Quando houve lá a maravilha, porque o Senhor é assim. Lá em Atos, como eu li, capítulo 10, quando esse homem chega na casa de... Quando Pedro vai na casa de Cornélio, eu falo assim, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E ali, Pedro vai e expõe a palavra de Deus. Sabe o que acontece para testificar ainda? Porque Deus manda, Deus fala, e Deus ainda dá o testemunho. Deixa registrado lá, ó. Diz que quando Pedro estava pregando a palavra, estava falando da palavra para eles, diz que o Espírito Santo de Deus desceu. Assim como em Pentecostes, que desceu para os judeus, aquele pessoal que estava lá, o povo de Deus estava lá. Mas nesse local, na casa de Cornélio, haviam pessoas ali que não eram judeus, que eram gentios. Mas o Espírito Santo habitou também naquele lugar, sabe, foi algo tremendo. E eles ficaram maravilhados. Como que pode esses homens também receber o Espírito Santo, assim como nós? E quando ele volta para Jerusalém, sabe qual é a primeira coisa que o pessoal falou? Pô, você sabe que você entrou na casa de pessoas que... O pessoal não... Só Barnabé ficou meio maravilhado com isso. Que maravilha e tal. Barnabé era um cara mais... Mas o pessoal não, já foram indagar Pedro, porque que Pedro entrou na casa de um desconhecido lá, de um gentil, que não podia. Era algo assim, difícil, até nos dias de hoje, vencer a religiosidade. É difícil. A gente acaba se tornando pessoas religiosas. A gente tem que ter esse cuidado, esse alerta, para a gente não fazer da mesma forma que esses fariseus. Porque se deixar, a gente faz. A gente faz. Olha só, Pedro passou por essa situação, né? Lá em Gálatas, capítulo 2. Paulo está lá, Pedro está junto lá com o gentio, comendo. Pedro já tem, né, aquela sabedoria, já reconheceu Cristo como Salvador, recebeu o Evangelho. Então, ele já não está mais focado na legalidade, na lei daquela época. Ele agora sabe o que salva o quê? É a fé, é a graça, é crer, é mediante Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é que vem a salvação. Pedro sabe disso. Diz o texto que Pedro estava lá, Paulo relatando. E Pedro estava lá comendo e bebendo com quem? Com gentios. Gálatas capítulo 2. Estava lá comendo e bebendo com gentios. Quando chegou o pessoal da circuncisão, que era a partir de Tiago, quando eles chegam com aquela pompa, né? É o pessoal que defendia que os judeus, os gentios, o pessoal que aceitava aquela coisa toda, tinha que circuncidar. Eles queriam impor isso para as pessoas. Não, vocês têm que circuncidar. O cara não é judeu. Isso aí é para vocês que são judeu. Não é para o gentil. Por que o gentil tem que circuncidar? Então, Pedro estava lá comendo com o gentil, comendo, já podia comer. Aí ele já não estava mais naquela coisa de, qual animal que tem aí? Eu não posso comer isso não. Não, Pedro estava comendo, bebendo lá com o gentil, de boa. Mas quando chega o pessoal, os santos, os da circuncisão, aí, meu irmão, o que Pedro faz? Olha a hipocrisia. Diz o texto que Pedro vai saindo de fininho quando vê a galera, por quê? Eu tenho uma reputação a zelar. Vai ficar mal para mim estar aqui junto com o gentil. Então eu vou sair. E vou para o outro lado ali, eu vou para junto dele, dos santos. Não vou ficar mais com esse pessoal, não. Então Paulo vai falar, eu resisti-lhe na cara, porque ele era passivo de repreensão.
Porque quando chegou esse pessoal da parte de Tiago, ele, dissimulado, saiu. E muitos fizeram isso, dos judeus que estavam ali também. Pegaram e saíram. Então Paulo foi, descascou. Falou. Tem algo que eu queria só compartilhar rápido. Calma aí, rapidinho que eu já estou achando. Perdi aqui. Achei o texto. Diz assim, o texto, para poder ler o texto direitinho, para não ficar só nessa... Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentio. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam bem, isso aqui que eu estava esquecendo, e diretamente de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem, ou seja, Pedro sabia disso, que o homem, ele é justificado, ou seja, justificado em Cristo, pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Aí ele vai dizer que é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, construo-me a mim mesmo, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí uma coisa que eu acho interessante que ele vai falar aqui. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, vocês acham que a justiça provém dessa lei? Segue que Cristo morreu bom. De nada valeu, então, o sacrifício. Se nós não somos justificados pela fé e pela lei, ele morreu em vão. Nada a gente pode fazer. Mas como diz lá em Romanos, Deus não faz acepção de pessoas. E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, sem discriminação alguma, separação alguma, nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Temos que dar graças a Deus, como diz a palavra, por Jesus Cristo, que pagou o preço por nós, para nos redimir do pecado, para nos reconectar com Deus. Hoje você tem acesso. Não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Se atente
para a palavra, para a genuína palavra do Senhor. Não se deixe ser manipulado. Não se deixe ser enganado. Muita gente está preocupado com cura, com prosperidade, com libertação. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Mas cuidado, porque isso aí pode ser uma porta para que você seja enganado ou manipulado. O mais importante de tudo, Cristo nos deu. Ele inaugurou para nós um novo e vivo caminho.